Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste. Eu sou o Deco, a gente está aqui no nosso segundo vídeo dessa série sobre Entendendo a Política, falando de um tema que é extremamente cotidiano, extremamente importante, que a gente não discute muito, não pensa muito sobre, mas que tem ganhado cada vez mais debate, que é a mídia e os seus vieses. Com certeza você já deve ter ouvido muitas críticas em relação à mídia, e aqui a gente vai tentar organizar um pouco desse debate, qual parte dele que é legítimo, qual parte dele que tem sido distorcido, tudo isso com o intuito de te dar mais critérios para poder analisar as verdades do mundo e te dar argumentos para que você possa desconstruir conceitos errados e também proteger essas relações, as pessoas que você gosta, da polarização, da desinformação e também te ajudando a ficar menos confuso no meio desse mar de informações que a gente tem e que com certeza nas eleições de 2022 vão piorar bastante. Afinal, não tem resposta fácil para questões complexas. Nesse vídeo, resumindo ele em 3 pontos, a gente vai começar entendendo a importância da comunicação para o nosso convívio em sociedade, qual é a narrativa de pessoas que têm tentado tanto descredibilizar a mídia e a imprensa, quais são as intenções ou quais são os vieses delas, e depois, na segunda parte, a gente vai fazer uma discussão mais crítica, técnica, em relação a por que é impossível a gente ter qualquer veículo de comunicação imparcial, e no final eu vou te dar algumas dicas bastante práticas de como você pode identificar um viés, filtrar eles e poder, a partir disso, formular essas próprias opiniões, entendendo um pouco mais fácil o que é desinformação, o que é distorção e o que são os fatos propriamente ditos. E aí, começando por esse primeiro ponto, a comunicação ela é extremamente importante em qualquer convívio em sociedade. Quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de imprensa, a gente pode entender de forma bastante simplificada que muitas vezes são os olhos e os ouvidos pelos quais a gente entende situações e acontecimentos dos quais a gente não pôde presenciar. E nisso a gente entende a responsabilidade desses veículos de comunicação, na medida em que, se eles distorcem os fatos ou se eles manipulam um pouco eles, e eles ainda transmitem isso para milhões de pessoas, eles têm uma responsabilidade enorme e um poder enorme, porque comunicação é poder, é influência, e isso pode ser usado para informar ou para desinformar e também, em casos mais graves, para manipular a opinião das massas em relação a certas coisas. E quando a gente soma isso com o nosso sistema político democrático, republicano, se a gente tem a população enviesada para analisar as situações de uma certa forma, a gente entende que a comunicação ela é extremamente importante para a política. E toda essa discussão sempre aconteceu e sempre foi muito importante. Mas a partir de 2018, isso ganhou uma proporção muito grande, muito mais agressiva, com muito mais pessoas engajadas em poder denunciar e criticar a mídia, só que também começou a ganhar um tom até mesmo conspiratório. Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Não esperamos, com palavras gentis ou com gestos de amizade, vencer o inimigo. Nós venceremos. O Brasil será uma grande nação. E para isso, contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado. E a liberdade das mídias sociais, que essa sim traz a verdade para vocês. Que a maior fábrica de fake news está na grande parte da imprensa brasileira. Isso é uma vergonha para o mundo. Então, que nem eu já comentei em alguns outros vídeos, eu estou dentro de alguns grupos bolsonaristas e tudo mais, e ali existe uma narrativa extremamente forte de que a mídia ela é esquerdista, petista, comunista, tudo mais, e ela está dentro de um sistema corrupto que era favorecido por governos antigos e que agora não é mais favorecida. E agora ela fica insistentemente, junto com todos os outros poderes políticos e todos os outros partidos, tentando derrubar o presidente. E que por isso as pessoas deveriam desligar as suas televisões, parar de ler jornal e tudo mais, e se informar simplesmente por blogs, por influenciadores, por jornais que são acríticos e extremamente apoiadores do presidente, e que esse formato sim seria uma mídia imparcial, justa e que fala a verdade.
E acho que é interessante perceber que quando o poder político não tem uma imprensa livre, uma imprensa crítica, não tem quem faça perguntas difíceis ou que incomodem o presidente, e que são perguntas que são importantes para a gente, como população, poder fiscalizar as ações do presidente. Uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Eu não quero para nenhum presidente uma mídia que simplesmente vai ficar passando a mão na cabeça dele e ficar dando espaço para ele poder puxar o próprio saco. Mas aparentemente é isso que o Bolsonaro quer. Mas vamos tentar analisar esse discurso de uma forma um pouco mais técnica. O que nos leva para o segundo ponto do vídeo, que é possível ter uma mídia imparcial? E a resposta é não. Porque o que acontece? Como a gente comentou, a comunicação tem esse papel de ser os olhos e os ouvidos daqueles que não puderam presenciar o fato. Só que na medida em que essa comunicação ela tem um meio e ela passa por um canal, essa comunicação ela nunca vai ser perfeita. É preciso selecionar os fatos, selecionar as palavras, selecionar o molde, e tudo isso vai acabar, querendo ou não, sendo influenciado pelo viés do comunicador. Então, por exemplo, quando a gente pega o pronunciamento do Bolsonaro de abril de 2020, ali quando a gente estava começando a ter a pandemia no Brasil, quando na Europa estava um caso muito grave, muitas pessoas estavam preocupadas, porque estava tendo um número absurdo de 600 pessoas morrendo na Itália por dia. Não que isso seja pouco, mas é que hoje a situação no Brasil está muito mais grave, parece que a gente não se importa mais. Naquele momento, o Bolsonaro ele deu um discurso que ficou muito marcado e ele vai servir de exemplo para a gente poder ver por que não tem como um veículo de comunicação expressar simplesmente os fatos sem nenhum viés. Eu vou deixar o link desse vídeo se você quiser ouvir esse pronunciamento de novo. Mas depois de ouvir ele, você vai ver que é possível fazer uma série de reportagens a respeito do mesmo acontecimento, só que com vieses completamente diferentes. Por exemplo, poderia ser noticiado a partir desse pronunciamento que o Bolsonaro ele quer tranquilizar a população e está preocupado com a economia do país. O que seria uma visão otimista e possivelmente de quem apoia o presidente. Mas também, a partir desse mesmo discurso, poderia ser dito que Bolsonaro chama de histeria a preocupação de um vírus que está matando 600 pessoas por dia na Itália. Esse título ele também expressa fatos sobre o mesmo acontecimento, só que num viés mais crítico. Ou então a reportagem ela pode colocar ou ocultar a informação de que Bolsonaro chamou de gripezinha ou resfriadinho a doença que está matando mais de 1.000 pessoas por dia no mundo inteiro. Naquela época, hoje em dia tem mais de 2.000, 3.000 pessoas morrendo por dia só no Brasil. Ou seja, a partir de um mesmo fato, sem abrir mão da verdade, é possível falar muitas coisas com vieses diferentes. E por isso é completamente impossível a gente esperar de qualquer veículo da imprensa uma imparcialidade, porque necessariamente vai ter esse viés. O que a gente precisa tomar cuidado de verdade não é só o viés, mas sim as mentiras. E aí, para verificar se uma coisa é mentira ou verdade, a gente tem que checar as fontes. Então, de onde está vindo aquela informação? Quem fez a declaração? Existe algum documento oficial que comprove aquela informação? Porque, por exemplo, pode vir uma informação desse tipo, que não tem comprovação, que não tem um documento oficial, que não tem algum estudo ou nada assim, e muitas pessoas acreditam. Aí tem um problema de fake news. Aí sim, é uma questão de crime, que é muito diferente de ter uma informação enviesada pelo viés do jornalista, do meio de comunicação, o que é uma coisa normal. E também, usando um caso recente para a gente poder analisar o viés de uma forma um pouco mais clara, uma coisa interessante é que vários veículos da mídia têm colocado que o STF está obrigando o presidente a fazer o censo, porque não tinham previsto o censo no orçamento e tudo mais, aí o judiciário ele parece que se intrometeu e agora está mandando o presidente fazer o censo. E quase todos os veículos da mídia, no seu título, colocou que o STF é o grande responsável por isso. Quando, na verdade, quando a gente vai verificar a notícia, o principal agente responsável por isso foi o governador do Maranhão, o Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, que colocou essa ação para o STF e o STF simplesmente aprovou. Só que aí, o viés desses jornais vai preferir dar mais intenção pro Supremo Tribunal Federal, que já é um inimigo, que já tem ganhado uma série de críticas em relação
ao presidente, aos seus apoiadores, do que dar o crédito dessa ação a um governador que possivelmente tem intenções presidenciais. E aí, na minha interpretação, é porque a mídia não quer dar espaço, não quer dar destaque para políticos da esquerda. Se você tiver outra interpretação desse fato, coloca aí nos comentários que a gente pode conversar também. E para mim isso também é mais um indício de que aquela conspiração, de que a esquerda está completamente unida junto com a mídia, com a imprensa e tudo mais, para mim não faz sentido, porque senão a mídia estaria exaltando o governador de centro-esquerda, que é o Flávio Dino. Se você não sabe muito bem o que é esquerda, centro-esquerda, você pode ver o nosso vídeo. E apesar do PCdoB ser um partido comunista, ele é um partido de centro. Por fim, para poder te ajudar a pensar sobre de onde você tem consumido e quais são os vieses dos conteúdos que você tem lido, ouvido por aí, a minha dica é: pega a página dele e olha para todas as reportagens e vê quem são os inimigos e quem são as pessoas que esse noticiário, esse veículo de comunicação tem priorizado. Ou então, quais são os assuntos principais desse veículo de comunicação? É ciência, é política, é esporte, são acontecimentos mais locais, como tragédias, como acidentes, ou são acontecimentos mais nacionais, como grandes acontecimentos em Brasília, de ministros, do presidente, de cúpulas internacionais. Quando você começa a olhar para esses critérios, a partir só de coisas simples até, como títulos de reportagens, você já consegue ter muito mais noção sobre o viés desses veículos e assim poder estar sabendo de onde vêm as informações, já esperando um pouco do que eles vão querer priorizar. E sempre, sempre, sempre cheque as fontes. É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, tá dando bastante trabalho de fazer essa série, mas acho que vai valer bastante a pena, porque esse conhecimento, eu entendo que ele é útil para a gente poder proteger as nossas relações e poder viver as nossas diferenças políticas de uma maneira equilibrada e prezando pela verdade e construindo argumentos baseados em fatos e não simplesmente em ódio e agressividade. Curte, comenta aí no vídeo dúvidas, sugestões, elogios, xingamentos, seja lá o que for. Fica super à vontade e compartilha com esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa estar expandindo essas nossas redes de diálogos, de poder estar preservando as nossas relações. E lembre-se que não tem resposta fácil para questões complexas.